Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vlog comigo. Hoje eu até fiz um café para eu poder sentar aqui com vocês e simplesmente bater um papo. Simplesmente fazer o que eu queria fazer desde o início com este canal, que era um canal de vlog, que é sentar no meio da minha semana e poder compartilhar com vocês o que está acontecendo, quais têm sido os meus pensamentos, com o que eu estou trabalhando e enfim. E acaba que eu acabei me perdendo também dentro do conteúdo e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no canal. Sobre como o marketing, na verdade, ele tomou conta de todos os aspectos da nossa vida, que invadiu até a nossa vida particular, independente se você trabalha ou não com produção de conteúdo online. Se você não tiver nada a ver com esse ambiente online, mesmo assim, ainda hoje, por conta das redes sociais e pela forma com que as redes sociais foram estruturadas, ela faz com que você, usuário comum, se torne um produtor de conteúdo através do compartilhamento das suas fotos pessoais e etc. Como que isso fez com que até a nossa vida privada, a nossa vida particular, se torne um objeto de consumo. Realmente são muitas coisas que estão na minha cabeça e são muitas coisas importantes e que eu acho que vale a pena compartilhar. Principalmente para você que está aí, que me segue porque vocês gostam das dicas que eu dou em relação à carreira e etc. Porque faz a gente colocar um questionamento em torno da nossa função como artista e também, assim, até dar um passo para trás e entender como que a gente consome informações, como que a gente consome produtos mesmo que estão sendo assim enfiados e ideias até, né, que estão sendo enfiadas tipo goela abaixo. Enfim, o papo de hoje vai ser um papo cabeça, então senta que lá vem história. Quando te vi, não tive dúvida, seria você quem estaria aqui dentro de mim, a me sentir, a me tocar e todos os meus segredos desvendar. Olha só, gente, recentemente eu tenho lido muito e trabalhado muito em relação à pauta da cultura e do nosso papel como artista dentro desse mundo de informação. Porque hoje em dia nós estamos mergulhados nesse ambiente online, onde tudo é compartilhado, a sua vida pessoal é compartilhada, o seu trabalho é compartilhado, enfim. E tanto se fala hoje, né, recentemente teve esse caso do Facebook, onde nossos dados estavam sendo compartilhados, enfim. Mas eu já venho mergulhando nesses questionamentos já faz algum tempo, isso por conta da minha carreira e por conta do que eu me propus a fazer. Uma grande pauta dentro da minha carreira, da onde eu comecei a direcionar o meu trabalho, sempre foi estratégias de carreira. Por quê? Porque, obviamente, dentro do ramo artístico, que é um ramo super competitivo, uma dificuldade enorme que os artistas encontram é conseguir se consolidar dentro da carreira artística, é conseguir ter portas abertas e etc. E essa coisa toda que se discute já há muito e muito tempo. Foi quando eu comecei mesmo a me empenhar a abrir oportunidades para outras pessoas, porque eu pensei o seguinte: bom, se uma das grandes coisas, uma das grandes reclamações dentro da área artística, né, é a falta de espaço, a falta de oportunidade. Então, como que eu posso, dentro do ambiente online, abrir oportunidade para as pessoas? E quando isso se tornou uma pauta para mim, eu comecei a perceber uma série de problemas, assim, conforme eu fui investigando e fui cada vez mais me aprofundando nessas questões todas de mercado, comércio, estratégia e marketing, enfim. Todas essas questões da dificuldade de ter um espaço para você ter uma carreira sólida, artística, nós fomos ainda atropelados pela internet, onde fez com que você, de certa forma, você tem voz, mas não tem, né? Porque depois, conforme eu fui investigando cada vez mais, eu fui entendendo que mesmo dentro desse ambiente online, você precisa ter uma estrutura assim, uma equipe mesmo de pessoas e dinheiro e investimento, um investimento grande também para que você
tenha um alcance relevante. O que se tornou hoje em dia foi aquele mar de informação, onde a gente fica assim tentando, na minha opinião, ficou ainda mais difícil você ter oportunidades relevantes, porque todo mundo hoje tem uma plataforma, de certa forma, dentro das redes sociais para divulgar o seu trabalho, mas se frustra muito fácil porque você está competindo com pessoas que já estão no mercado há muito tempo e que já tem uma audiência muito grande, que para você conseguir chegar nesse tipo de audiência, você vai se sentir insignificante durante muito tempo. Então, enfim, eu comecei a pesquisar muito. Isso se tornou uma pauta do meu trabalho. Foi quando eu até comecei a escrever um livro, escrevi o livro Para Cantar de Verdade, que lidava, na verdade, com questões e angústias que eu via dos jovens, né, que começaram a me procurar. Foi quando eu decidi abraçar essa ideia, abraçar essa causa e investigar mais a respeito de carreira e etc. E acabei me formando coach. Então, existiram duas áreas de conhecimento assim que eu fui buscar que foram muito importantes dentro do onde eu estou hoje e que é o que eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui e que talvez torne uma série assim, se eu conseguir fazer com que essas ideias fiquem mais concisas assim para vocês entenderem melhor de onde eu estou vindo. Então tiveram duas áreas muito significativas que mudaram muito o meu posicionamento em relação à função do artista e etc. E me fizeram questionar tudo, assim, tudo que vem acontecendo com a arte e cultura no nosso país e no mundo. Então, uma delas foi quando eu tive que me debruçar no tema do marketing. Porque quando eu abri, né, essa porta dentro do meu blog para outras bandas e etc., eu senti a necessidade de fazer com que o blog também tivesse um alcance maior, até para poder, de fato, ajudar essas bandas que estavam divulgando lá e etc., né? Então eu comecei a investigar dentro do ambiente online, que eu já tinha algum conhecimento, né, prévio, porque na high school, né, quando eu estudei nos Estados Unidos, na high school, eu estudei programação. E quando vim para o Brasil e comecei a ingressar na carreira artística, eu nunca abandonei esse tipo de conhecimento, eu comecei a trabalhar com a web, desenvolvimento de aplicativos. Isso é toda uma história que vocês não têm ideia, mas eu tive aplicativos já que recebeu o prêmio de aplicativo mais famoso e etc. E que quando eu decidi abrir o blog para ajudar essas outras bandas a terem um espaço para divulgar o seu trabalho, percebi que independente das minhas habilidades dentro da área de programação, de conhecimento mesmo de SEO, que é o Search Engine Optimization, ou seja, você agradar aos algoritmos, né, que hoje todo mundo fala aqui. Hoje todo mundo fala de algoritmo, todo mundo sabe o que significa, né, esses robozinhos, mas enfim, 5 anos atrás ninguém falava. Mas eu já entendia bastante sobre isso porque eu já vinha com esse conhecimento prévio. E aí eu percebi que além dessas estratégias de você agradar o robozinho para fazer pessoas conseguirem chegar ao seu conteúdo, existia também o tal do marketing, né, que fazia com que você pudesse comunicar com as pessoas de uma forma mais... aí que cai a história, né? Porque aí é impossível do lugar onde eu cheguei hoje eu não tenho um certo julgamento em relação a isso, porque é de uma certa forma uma manipulação. Então você de uma certa forma manipula como você vai lidar, né, tratar com determinada imagem, como que uma imagem mais assim ela né, pode agradar mais ao público, pode conversar mais, como seria um título chamativo para que as pessoas cliquem naquilo e enfim. E você que tem canal do YouTube aqui, todo mundo hoje tem canal do YouTube, enfim, eu acho que é interessante perceber que muitas pessoas, depois do advento da rede social, começou a ficar um pouco mais atento a essas estratégias e etc, né? Entender um pouco que existe essa coisa, porque todo mundo começou a meio que querer fazer o seu perfil na internet virar, sei lá pra quê, né? E um outro estudo profundo que eu fiz, que também me fez
pensar muito nisso foi o lance do coaching, que eu comecei a fazer o coaching também, porque as pessoas começaram a me buscar perguntando a respeito de dicas de carreira, e eu comecei a dar essas dicas dentro do blog, inicialmente de uma forma gratuita, né? Colocava lá no blog para quem quisesse ler, etc. Só que eu percebia que eu tinha que ter recursos para poder falar para outra pessoa o que ela deveria ou não deveria fazer dentro da carreira dela, porque quem sou eu para falar qualquer coisa? Então, um senso de responsabilidade minha me fez investigar mais. Mas quando eu fui investigar mais, comecei a perceber o quanto essas técnicas que são usadas por todos os comunicadores, vamos colocar dessa forma. Então, por gente da política, por pessoas que trabalham com a mídia, com televisão, jornalismo e etc. Existe uma forma de comunicar que faz com que o que quer que seja que você está ali promovendo, então no caso vendendo, tenha um appeal maior para as pessoas, tenha um gostinho maior de desejo, que envolve o quê? O que eles chamam de mind triggers, né? Que são gatilhos mentais que fazem com que você chegue no psiquê da pessoa, que você começou a se criar dentro do mercado, por conta, eu acho, das redes sociais, de ser uma coisa mais, tipo assim, tô dentro da sua casa o tempo inteiro, porque as redes sociais se tornou uma coisa maior do que rádio e televisão. Pela primeira vez, você andava, tipo, dentro do bolso da pessoa, sabe? Então, cada vez mais, dentro desse mar de gente querendo aparecer com o seu conteúdo, seja música, seja arte, seja o que quer que seja notícia, o que for, começou a rolar uma competição de como aparecer mais, como conseguir fazer com que a pessoa fique mais tempo com aquilo que você está falando, dando mais atenção para você e não para outra notícia. Que eu, aliás, neste vídeo não estou usando nenhuma dessas técnicas, porque provavelmente se eu for usar algumas dessas técnicas, vocês vão ficar por um tempo maior aqui no vídeo, que seria as tais das técnicas de engajamento, que é essas palavrinhas que você começou a ouvir nas redes sociais, engajamento, gatilhos mentais, algoritmos, e vocês começaram de repente a ouvir. Essas são coisas que são estudadas há muito tempo e já fazia parte do mercado do marketing já há muito tempo. Só que quem não era da área não tinha conhecimento disso. Por mais que você entendesse que você, numa propaganda, você estava sendo convidado, né, a gostar mais de um produto ou não, porque é o princípio de uma propaganda, eles estão te oferecendo alguma coisa, não existia o conhecimento nosso de que era usado gatilhos mentais, ou seja, realmente as estruturas psicológicas do ser humano para criar tais propagandas. Não era tão claro e tão evidente para o público em geral, a não ser para as pessoas que trabalhavam com marketing e propaganda. Isso, de repente, começou a vazar para o público comum. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo meio que tem o seu canal, né? Então, assim, a sua rede social se tornou o seu canal. Por mais que tenha pessoas que usam isso de forma assim, e falem, eu não uso para divulgar nada, né? De uma certa forma, a gente está sempre vendendo alguma coisa. A gente está, mesmo que seja vendendo a nossa própria autoafirmação no mundo. Como a gente se autoafirma nesse mundo, como você quer, né? Então, você está expondo a sua opinião, está compartilhando aquilo que você acha legal ou não. E aí, por conta disso, começou a gerar um interesse, né, do público comum em entender esses gatilhos mentais. E aí começa a se falar, né, sobre algoritmos, isso e aquilo. Você não entende muito do que estão falando, então você vai meio que investigar e até que você descobre esse mundo todo que a gente vive da internet. Quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto, começou a me gerar uma questão muito profunda em relação à função do artista nisso tudo. Por quê? Porque devagar eu comecei a entender que eu estava, de certa forma, sendo manipulada pelo mercado de uma forma geral em relação a tudo, né? Não só ao meu mercado, mas a todo o mercado. E a razão que a gente ficou tão aberto assim é porque a gente tem a necessidade de agradar e de ser aceito.
E dessa forma a gente se torna muito mais manipulável, porque você vai sempre falar ou compactuar com aquilo que está rolando, né? Para vocês terem ideia, gente, eu encontrei um vídeo que eu falava sobre isso que eu estou falando 6 anos atrás. No vídeo eu falava especificamente sobre os algoritmos e sabe, o que eu achava que ia acontecer. Porque como eu venho desse background de tecnologia, essas questões todas que estão sendo debatidas hoje em relação à privacidade, em relação a como a venda é feita e assim, manipulação mental e etc. Eu estou falando de realmente você usar estruturas como, por exemplo, o medo. É muito recorrente você ouvir dentro de cursos sobre marketing, livros, toda a estrutura do pensamento de um marqueteiro, você ouvir as pessoas falando sobre você descobrir qual é o medo do seu público. Porque se você encontra o medo do seu público e você tem de alguma forma uma ferramenta para que supra esse medo, você usa do medo em si para você fazer a venda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro tudo que eu estou falando. Numa companhia que vende sistema de segurança interno de casas, né? Aquelas câmeras de segurança. Uma estratégia muito usada dentro dessas companhias é lidar com medo. Então, numa propaganda, você vai ver, por exemplo, uma propaganda, eu posso bolar uma campanha de marketing onde na propaganda tem uma pessoa pulando o muro da sua casa, por exemplo. Isso ativa automaticamente um sentimento muito profundo que existe em todo ser humano, que é o medo. E aí eu coloco naquela propaganda aquele indivíduo pulando tua casa, tocando um terrorzinho lá dentro, e etc. E no final, proteja a sua casa e seus familiares e a minha câmera de segurança. É isso que eu estou falando de gatilho mental. Então, assim, isso é pensado de fato, não é uma coisa assim sem querer, que ele pensou, olha, é um dispositivo de segurança, então vamos colocar um carinha, né? Vamos colocar a situação real. Não é sem querer, ok? O que eu estou dizendo é que não é sem querer. São estratégias usadas dentro do mercado que são coisas pensadas para acionar aquele determinado gatilho que é evidente e presente em todo ser humano. Tem muitas pessoas que falam, né, que um bom marqueteiro ele consegue vender areia na praia. Por quê? Porque tendo conhecimento desses gatilhos mentais, que se você conversar com qualquer psicólogo, eles vão confirmar todas essas coisas que eu tô falando, você percebe o quanto que todo mundo fica frágil, né, para tudo isso. Hoje, o grande problema é que tá tudo isso aqui, dentro do seu bolso, na sua bolsa. Tipo, a gente recorrentemente vê as pessoas no trânsito, tipo, parou o farol, a pessoa tá olhando pro celular. Ou seja, tá consumindo alguma coisa. E pelo fato de que hoje eu sei que para você chegar a um artigo, para você chegar um vídeo no YouTube, você chegar num blog, determinado blog, etc., você teve que passar por esse mar de informações onde estão todos ali competindo, né, pela sua atenção. A probabilidade de você estar consumindo um produto que seja altamente um conteúdo apelativo, porque senão não se sobressai. Então, a música foi caminhando por esse caminho também, porque não só o conteúdo, qualquer conteúdo foi caindo para apelação. E a apelação do quê? Justamente desses altos gatilhos, que tem muito a ver com... Então, por exemplo, o medo é um deles. Outro, ele vai lidar com o sexo em si. Por quê? Porque somos seres com hormônios rodando para cima e para baixo o tempo inteiro. Então, eles vão usar do medo, do sexo, de questões altamente contraditórias. O ridículo também chama muita atenção, gente. Apelar, de fato, de uma forma muito precisa e forte em relação a algum desses gatilhos mentais. E outra, uma característica muito, muito importante é que tudo é muito rápido e tudo acaba muito rápido. O movimento da informação é muito rápido. Então, na música, o que a gente vê? O apelo
de todos esses gatilhos mentais. Um apelo muito recorrente na música é o sexo. Mesmo dentro da música vem sendo também trabalhado o medo e outros tantos gatilhos que existem, e você vê, e é bem claro, a gente olha e consegue assistir hoje muito claro como a música está dominada por esses gatilhos todos do marketing, né? E aí me faz pensar assim, ok, só que quando nós como artistas, né, que nossa função, que existe um cunho cultural, social por detrás da nossa função, como se pode trabalhar quando você está sempre correndo atrás desse espaço no meio desse mar? Então, o que adianta eu me desenvolver como artista se eu não vou ter público depois? Porque tá todo mundo nesse mar aí de quanto mais agressivo, grotesco, estranho for, mais eu consigo despontar. Então a pessoa fala, não, tudo bem, vou tocar esse negócio aí, vou tocar o senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, abaixa ali, baixa ali, baixa ali, baixa ali, baixa ali, porque isso pelo menos vai gerar uma renda ali, né? É muito complexo. E eu percebo assim, quando as pessoas me procuram, elas me procuram perguntando assim, poxa, o que você acha que eu devo fazer na minha carreira e tal, etc, né? E por mais que eu tenha muitas ferramentas para te ajudar, auxiliar você a chegar em algum lugar na sua carreira, eu fico me questionando assim, quem que eu estou ajudando a chegar na carreira, entendeu? Porque vai ser mais alguma pessoa que vai sucumbir às necessidades do mercado de hoje de agradar a todo mundo e mais um pouco, ou vai ser um verdadeiro artista? Aquele que ouve a sua própria voz, que coloca dentro da sua criação, da sua obra, da sua arte, a sua alma, a sua verdade, aquilo que ele veio para dizer nesse mundo, sabe? Aquele que consegue mergulhar dentro da sua própria vida e dos seus questionamentos e das suas verdades e questionar da onde vem, por que ele pensa assim, e etc. E aí conseguir criar a sua obra através desses questionamentos e pensamentos, etc. Ou ele vai ser mais um que vai falar, senta, 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 roda, 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 gira, 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 gira. Sabe? Porque, de verdade, para fazer o senta, 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 roda, 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 você não precisa estudar, não precisa nada. Aliás, você não precisa ser artista, entendeu? Você não precisa nada. Não é estranho. Muitos autores, assim, questionavam a censura e etc. E hoje, que a gente chegou num ambiente onde tem pouca censura oficial, não seja usado a voz de ninguém para promover nada, a não ser a discussão de como é melhor sentar, rolar, virar, chacoalhar, que tipo, todo mundo nasceu sabendo, os Neandertais nasceram sabendo. Neandertal fazia sexo do mesmo jeito que todo mundo. Tipo, você entende? Qual que é a questão tão fundamental que é discutida dentro do mercado, que todo mundo queria discutir e que se conseguiu depois que a gente não tem mais censura? Qual foi a questão fundamental levantada pelos artistas? E por que hoje o assunto principal e fundamental é senta, senta, roda, roda, gira, gira, nhaca, nhaca, tipo, qual que é? Qual que é a questão fundamental disso daí? Eu não consigo entender. Eu não consigo. Então, esse tipo de questionamento é importante. Importante. Importante você que está querendo aí ser artista, está querendo para quê? Você entendeu? Consegue entender que é uma função, que é uma profissão ligada à cultura? Consegue entender que existe uma responsabilidade por detrás disso? Consegue entender que essa responsabilidade é de fato
de fato faz com que você tenha que entender da onde vêm os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, seus próprios valores, da onde vem, porque se você não entender de onde eles vêm, você está muito suscetível a simplesmente sair replicando aí o que o mercado busca, agradando aí para ter mais curtida e etc, sendo que gente, é um mar de gente querendo a tal da curtida. E, sabe, esse caso, por exemplo, do Logan Paul, que apareceu aí no YouTube, e daí ele foi fazendo coisas, né, cada vez mais grotescas e estranhas, até ele, né, posar com um corpo morto lá e etc. E todo mundo fica surpreso, né? Oh, meu Deus, Logan Paul posou com o corpo. Não. Aí você fala, cara, mas de verdade, o que está sendo consumido hoje em dia aí? Aonde mais tem que ir? Para onde mais tem que ir? Com mais? Qual é o limite? As discussões são muito bobas, gente. Discute-se ele ter feito isso e usado isso de uma forma marqueteira, mas você não percebe que está tudo assim, que tudo é esse marketing que vai de encontro com o quê? Com você ser cada vez mais grotesco, cada vez mais cutucar lá esses gatilhos mentais que vai procurar isso, procura gatilhos mentais, procura estratégias de marketing, procura manipulação mental, procura a arte do discurso. São muitas técnicas sendo usadas hoje em dia aí e que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Você entende? Você consegue entender que se você se permite pisar em cima de determinados valores pessoais teus em pró de fazer a sua música, por exemplo, ter mais visualização, ou seu vídeo ter mais visualização, a sua foto ter mais curtida, ou o que quer que seja, você não pode se assustar quando você vê o Logan Paul lá posando do lado de um cadáver. Não pode se assustar, porque não tem para onde ir. Você consegue entender que não tem mais para onde ir? Então, se não tem para onde ir, não fique espantado. Você está entendendo? Quando essas técnicas todas estão sendo usadas constantemente, quando nós estamos consumindo isso constantemente, nós estamos consumindo. Por quê? Porque quantas são as pessoas que estão, assim, de fato, assim, preocupadas em refinar o seu gosto para ter o que há de melhor no mundo, na vida e etc. Quantos que estão preocupados hoje em refinar o seu gosto para que você possa, de fato, apreciar a construção melódica de uma música ou a construção harmônica de uma orquestra, ou enfim, quantos? Ou você quer simplesmente aquele bum, 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 bum na sua orelha dentro de uma discoteca? Por quê? Porque isso mexe... Gente, é tão primário as nossas necessidades hoje em dia, gente. Você sabe que a música, ela tem uma pulsação. A pulsação, ela causa efeitos, né, no seu corpo. Isso já se sabia há 1 zilhão de anos atrás, gente. Nas tribos indígenas se usava a pulsação para fazer os guerreiros irem para a guerra, e enfim. E hoje em dia, a sutileza da nossa apreciação em relação ao mundo, ela não existe mais. Ao ponto de que você vai indo a coisas muito primatas, sabe? Essa pulsação, sabe? Que te remete a uma coisa muito primata. Só que move, óbvio, move. É óbvio que move. Mas move a um cachorro, move a um macaco, a um gorila, a qualquer coisa. Entendeu? Ele vai mover, por quê? Porque é uma pulsação, toda pulsação causa uma excitação no corpo. E aí, a gente hoje responde a esse tipo de excitação. Então, é uma coisa muito primária. É muito primária. Agora, quem está preocupado em refinar um pouco mais o seu gosto musical para você poder ter uma apreciação
mais sutil, né? De uma construção rítmica. Enfim, e aí se perde dentro do ser humano e principalmente do artista essa sensibilidade que nos faz quem nós somos, que é a diferencial do ser humano, é a capacidade intelectual e a capacidade de enxergar além do seu instinto, a capacidade de perceber coisas sutis e trazer essas coisas sutis para a sua realidade e criar um valor através dessa referência sutil. É essa capacidade de absorção do que é belo de fato, do que é essa sutilidade que só o ser humano tem a capacidade de fazer, ela é o centro do desenvolvimento artístico. É o centro do desenvolvimento artístico. Então, assim, eu acho que já é tempo de nós artistas começarmos a nos questionar qual a nossa verdadeira função, como a gente influencia o mundo através da nossa arte. E não no sentido assim de, eu vou salvar o mundo, não, mas de ser íntegro com a sua própria arte, com a sua própria existência, pelo amor de Deus, com a sua própria intelectualidade, né? E isso exige uma busca constante do indivíduo, de aprimoramento intelectual, sensorial, você poder parar, respirar, sabe, apreciar uma flor, apreciar os relacionamentos, as coisas. E duvide das pessoas que querem ser queridas o tempo inteiro. Porque elas não são verdadeiras com elas mesmas. Não são. Porque, inevitavelmente, no momento que você é verdadeiro com você mesmo, você vai entrar em embate com outras pessoas. Isso é natural. E dentro de uma sociedade onde as pessoas são instruídas, onde elas são intelectualmente instigadas, o debate é comum, o debate, a discussão é algo comum e não envolve esses sentimentos tão à flor da pele que essa pulsação que você está cedendo para ela o tempo inteiro aí nas baladas, porque é tum, 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 tum. Essa coisa primária que você vivencia te proporciona. Os debates, eles não precisam ser seguidos por essa energia primária. Só que você está tão envolvido com essa energia primária que qualquer debate, qualquer questão, ela cai dentro dessa energia. Você só sabe responder a partir dessa energia. Você não conseguiu desenvolver em você a aptidão para desenvolver outro tipo de resposta. Consegue entender? Consegue entender o que estão tirando de você? Essa é a grande questão. E você não conseguir perceber os tons é resultado de um marketing pensado no consumo imediato, no consumo irracional, de um marketing pensado, que trabalha com o quê? Com gatilhos mentais, com coisas que são próprias de todo ser humano, com medos, paixões, desejos, egos e outros tantos. Se você não parar um dia para olhar e falar, calma, o que eu penso disso tudo, você nunca vai perceber o quão você está sendo manipulado, o como você está sendo usado e o quão você está sendo levado por sentimentos e emoções muito primárias e que isso não é a vida. Isso não é a vida. Então eu tenho questionado essas coisas todas e vou trazer aqui para o canal muitas reflexões diferentes em torno desse tema central sempre que vai ser a música aqui.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Eu tenho novidades para vocês em breve, porque eu estou fazendo um curso de coaching online artístico, onde eu vou levantar muitas questões como essas, porque eu quero formar verdadeiros artistas, pessoas conscientes, pessoas que vão um dia se orgulhar da sua obra e não o contrário. E então vocês vão ter muitas novidades em breve, tá? Obrigada por esse café comigo hoje e espero que vocês retornem em breve. Um beijo. Fui.